Olá, queridos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal no YouTube. Já peço a você que ainda não é inscrito no canal, clique aí no botão de se inscrever, ative também o sino das notificações para que todas as vezes que postarmos um novo vídeo aqui no canal, você seja devidamente notificado pelo YouTube e assim você não perderá nenhum dos nossos conteúdos. Deixe também o seu like contribui muito para o crescimento deste canal, seu like faz o YouTube entender que este vídeo é relevante e vai assim entregá-lo a mais vidas. E mais pessoas serão então impactadas, abençoadas, alcançadas pelo poder da palavra de Deus e você terá sua grandíssima contribuição nisso. Deixe também seu comentário, nos diga seu nome, de que cidade ou até mesmo de que país você está nos acompanhando e eu quero ter o prazer de responder com muito carinho e alegria cada um de vocês. Peço a você também que ainda não nos segue lá no Instagram, nos siga ali, Aldoir Pinheiro Oficial, acompanhe o nosso ministério lá também no Instagram. Você que ainda não é membro do canal, também tem essa opção, onde ali eu estou entregando para os meus alunos particulares, os membros do meu canal, um conteúdo relevante. Eu tenho, por exemplo, o curso de 1 ano, que é o do Pregador com Propósito, tem um valor apenas de R$ 29,99 por mês. Basta você clicar aí no botão de se tornar membro e você já vai estar participando conosco após efetuar o pagamento. Você já vai estar participando conosco dessas aulas, entrando no nosso grupo no Telegram, participando de lives que nós estaremos fazendo ao longo desse 1 ano de curso para os nossos alunos. Amém? Nós estamos no mês de setembro, estamos falando aqui sobre o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio, e o texto de hoje nós vamos falar, está em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Vamos falar a respeito de um homem chamado Aitofel. O texto sagrado, ele diz assim: quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa. Na cidade em que morava, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Meus irmãos, hoje nós vamos mergulhar aqui em uma das histórias mais tristes da Bíblia Sagrada, a deste homem chamado Aitofel. Aldoir, quem foi Aitofel? Aitofel foi conselheiro de Davi, um homem de influência, de sabedoria política, de renome entre os líderes de Israel. Sua palavra tinha tanto peso que em 2 Samuel 16, 23, diz que o conselho de Aitofel era tido como um oráculo de Deus. Mas esse homem que começou como referência de sabedoria, acabou terminando a vida pendurado numa corda, enforcado por sua própria mão. A vida dele nos alerta para o perigo do orgulho ferido, da alma amargurada, da frustração que se transforma em morte. Aitofel representa aqueles que sabem aconselhar a todos, mas que não conseguem cuidar de si mesmos. Aitofel representa os que são respeitados pelos outros, mas carregam por dentro mágoas não resolvidas. Ele representa aqueles que se veem no auge de sua influência, mas que, ao serem rejeitados uma única vez, não suportam e decidem acabar com tudo. Nós vamos analisar a sua história no pano de fundo histórico e cultural, vamos examinar também aqui um olhar mais psicológico que pode ter levado Aitofel a se matar. Vamos refletir sobre o que ele perdeu com esse ato e vamos aprender também lições espirituais para que possamos aplicar na nossa vida. Bom, em primeiro lugar, Aitofel ele era de Giló, uma cidade de Judá. Ele se destacou como conselheiro do rei Davi, como eu disse aos irmãos, mas um detalhe importante nós precisamos frisar aqui. O 2 Samuel 11, versículo 3, diz que Aitofel, diz ali que Betseba, a mulher com quem Davi pecou, ela era neta de Aitofel. Isso é importante, porque isso significa que a mágoa pessoal
pode ter se instalado no coração dele quando Davi cometeu o adultério e assassinato para encobrir o seu pecado. Anos depois, quando Absalão, filho de Davi, se rebelou contra o pai, Aitofel viu uma oportunidade de se vingar. Ele se uniu então a Absalão e se tornou o seu conselheiro. E o seu conselho, ele sempre era muito certeiro. Ele sugeriu que Absalão atacasse Davi de imediato, quando ele ainda estava fraco e vulnerável. Esse conselho pareceu bom aos olhos de Absalão e de todos os anciãos de Israel, mas Deus frustrou o conselho de Aitofel para proteger a vida de Davi, inclinando o coração de Absalão para ouvir Hussai, outro conselheiro. Quando Aitofel percebeu que o seu conselho havia sido rejeitado, ele voltou para sua casa, para sua cidade, pôs em ordem as suas coisas, seus negócios, sua casa e se enforcou. Gente, a gente para ler esse texto e fica pensando qual foi a razão do suicídio de Aitofel de fato. Aitofel não se matou porque estava doente ou porque não tinha valor. Ele se matou porque o seu orgulho foi ferido. Ele não suportou ter sua palavra rejeitada. Ele havia construído a sua identidade em ser ouvido, em ser considerado infalível, aquele que não erra nos seus conselhos. E quando foi colocado de lado, ele não encontrou sentido para continuar vivendo. O que ele perdeu com esse suicídio, Aldir? Bom, perdeu a oportunidade de se reconciliar com Davi, perdeu a chance de deixar um legado de sabedoria verdadeira, marcada pelo arrependimento e não pela amargura, perdeu a chance de ser lembrado como homem de Deus e passou a história como homem que terminou enforcado. Aitofel aqui, ele é o retrato do narcisismo ferido, pessoas que constroem a sua identidade no reconhecimento dos outros, elas têm extrema dificuldade em lidar com rejeição. Psicologicamente falando, isso gera colapso de autoestima. Quando não se tem estrutura interior, a rejeição externa se torna completamente insuportável. Aitofel caiu aqui na armadilha da amargura não tratada. Guardou ressentimento contra Davi, alimentou vingança, e quando o seu plano falhou, ele preferiu morrer. Quem coloca o seu valor nos aplausos dos homens morre quando o aplauso cessa. Vou repetir isso aqui para você. Quem coloca o seu valor no aplauso dos homens morre quando o aplauso cessa. Sua vida está baseada nos aplausos. Ela é carente, dependente, necessitada dos aplausos. E quando esses acabam, a vida perde todo o sentido. O que matou Aitofel não foi a corda em seu pescoço. Não. Foi a corda da amargura em sua alma. Hebreus 12:15 diz: vigiai para que ninguém seja privado da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Aitofel foi contaminado pela amargura contra Davi. Ele viu em Absalão uma oportunidade de vingança, mas quando percebeu que seus planos fracassaram, não conseguiu viver com isso. Quantos hoje não vivem como Aitofel? Pessoas cheias de dons, cheias de sabedoria, mas que guardam feridas não curadas. Pessoas que ajudam os outros, mas não deixam Deus curar suas próprias dores. Pessoas que parecem fortes por fora, mas por dentro estão sendo corroídas pela mágoa. A mágoa não tratada é uma corda no pescoço da alma. O orgulho ferido, ele mata. Essa é a primeira lição que nós podemos extrair aqui. O orgulho ferido mata. Aitofel não suportou a rejeição. Precisamos aprender a lidar com o não da vida. A vida vai nos proporcionar inúmeros nãos. E isso não significa que a vida perdeu sentido, que precisamos acabar com ela. A amargura não tratada também vira veneno. O ressentimento contra Davi
cresceu em silêncio até destruir Aitofel. Terceira lição, o reconhecimento humano é instável. Hoje aplaudem, amanhã rejeitam. Só em Deus temos uma identidade de fato firme. Quarto, o suicídio rouba futuros. Aitofel poderia ter continuado como referência, poderia ter se arrependido, mas preferiu a morte. Quem constrói a vida sobre o aplauso cai, quando o palco se apaga. O quadro de Aitofel, queridos, mostra pelo menos 3 elementos importantes para entendermos o suicídio hoje. Primeiro, orgulho ferido. Psicologia chama de colapso narcisista, quando a autoimagem baseada em poder e aprovação, ela é destruída. Amargura acumulada. Ressentimento não tratado vira uma prisão mental. Ausência de propósito. Quando o seu conselho foi rejeitado, ele não viu mais razão para viver. É aqui que entra a esperança do Evangelho. Cristo dá identidade, cura feridas e também renova propósito. Você não é e não será, não terminará a sua história como Aitofel. Você não vai terminar enforcado pela mágoa, nem preso pelo orgulho ferido. Você não será destruído pelo ressentimento, mas será restaurado pela graça. Nenhuma rejeição humana vai determinar o teu valor. Não. Nenhuma porta fechada será o fim da tua história. O que Deus te chamou para fazer, o Deus que te escolheu, o Deus que te levantou, é maior que essas vozes que te rejeitam. Tenha certeza disso. Você não morrerá pela corda da amargura, você viverá pela corda da esperança, pela corda da graça de Cristo. Aitofel começou respeitado, mas terminou rejeitado. Seu fim trágico nos ensina que a sabedoria sem cura, ela se transforma em loucura. Ele perdeu tudo porque não entregou a sua dor a Deus. A sua identidade não estava nas aprovações dos homens, mas na escolha de Deus. Seu futuro não está na mágoa, mas na graça. Entenda isso. Seu fim não será uma corda no pescoço, mas uma coroa de vitória nas mãos. Crê nisso? Se você luta com mágoas, rejeições, orgulho ferido, não deixe isso te matar. Entregue a Deus. Coloque nas mãos do Senhor. Se você estiver em crise, procure irmãos, líderes, seu pastor. Mas, acima de tudo, lembre-se, em Cristo, sua história não termina na tragédia, termina em glória. Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu sou filho de Deus, sou filho do Deus vivo, chamado para viver e não para morrer. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém e que Deus abençoe sua vida.